Você sabia que a igreja tem um documento sobre as normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais? Se não sabia e nunca ouviu falar disso, fica aqui comigo até o final dessa aula, que você vai aprender bastante coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos a essa aula sobre esse documento aqui do Dicastério para a Doutrina da Fé. Esse documento é de maio de 2024. Eu gravo essa aula em maio de 2026, então faz exatamente 2 anos que esse documento existe. E o título é Normas para proceder no discernimento de presumidos fenômenos sobrenaturais. Confesso que eu nunca tinha ouvido falar que a igreja tinha um documento sobre esse assunto. Eu descobri na nota de rodapé de um livro que eu estava lendo e me interessei pelo título, né? Presumidos fenômenos sobrenaturais. E aí foi quando eu baixei, né, no próprio site do Vaticano, e comecei a estudar o documento e fiquei encantada com o assunto, porque é realmente muito interessante. E não é só interessante no sentido de uma mera curiosidade, né? Porque isso aqui, a gente vai ver que isso aqui é dirigido aos bispos. Aí você fala, Thaís, não sou bispo, né? Pra que eu tenho interesse nisso? Gente, isso aqui, que ele, na verdade, o Vaticano está falando para os bispos, isso diz muito sobre como nós devemos reagir diante de fenômenos ditos sobrenaturais, né? Então, esse documento, ele foi escrito pelo prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o Cardeal Tuccio, né? O Cardeal Fernandes, e foi assinado pelo Papa Francisco, né? O Papa reinante aqui em 2024. Bom, o documento ele já começa dizendo o seguinte: Deus está presente e age na história. Então ele fala, né, que ao longo da igreja houve visões, houve aparições, houve fenômenos sobrenaturais. Então, em momento nenhum aqui ele descarta que isso existe de fato, né? Que houve santos, que houve místicos, que realmente viram, que realmente ouviram a voz de Nosso Senhor, a voz de Nossa Senhora. E que esses fenômenos, ele vai dizer no segundo parágrafo, esses fenômenos, essas manifestações provocaram uma grande riqueza de frutos espirituais, de crescimento na fé, de devoção, de fraternidade, de serviço. E em alguns casos deram origem a diversos santuários espalhados por todo o mundo, como é o caso, por exemplo, de Fátima, de Lourdes, né? Própria Aparecida. Então, ele vai falar que essas coisas, né, sobrenaturais, tiveram muitos frutos e realmente dão muitos frutos. Mas existe tanta beleza nisso, mas existe abusos por parte de algumas pessoas, né? E aí ele fala que essas normas, elas não têm, em momento nenhum, a intenção de controlar ou uma intenção de abafar o Espírito Santo, ele vai dizer aqui no terceiro parágrafo, mas de justamente ajudar a filtrar aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Até ele cita mais para frente aqui aquela passagem de São Paulo aos Tessalonicenses, que é examinar tudo e ficar com o que é bom. Então, é lógico que no meio disso tudo, houveram muitas coisas boas, obviamente, que deram muitos frutos bons, mas houve muita gente mal intencionada ou muita coisa errada, né? E aí ele fala, né? É necessário reconhecer que teve casos de problemas muito sérios, com dano aos fiéis, ele vai dizer aqui, eu tô no 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo. E aí ele fala, né? Refiro-me, por exemplo, ao uso de tais fenômenos para obter lucro, poder, fama, notoriedade social, interesse pessoal, que pode mesmo chegar à possibilidade de fazer com que o povo realize atos gravemente imorais, ou mesmo pretexto para exercer domínio sobre pessoas, cometer abuso. Não se deve ignorar que em tais eventos a possibilidade de haver erros de doutrina, reducionismos indevidos,
na mensagem do evangelho, a difusão de um espírito sectário, ou seja, separação, né? Uma racha ali. Então, diante de todos esses problemas, né, que podem haver com algumas pessoas que disseram ter tido visões, que disseram ter visto aparições, então, para fazer o discernimento disso, a igreja fez então uma norma. Uma primeira norma foi no reinado do Papa Paulo VI, São Paulo VI, em 1978. Então, em 78 foi feita essa primeira norma, só que aí ele vai dizer que essa norma, ela teve, lógico, uma boa intenção, ela teve a intenção de controlar um pouco desses abusos, mas ela foi um pouco problemática e ele vai falar o porquê que foi um pouco problemática. Porque essa norma de 78 exigia decisões, constava ali decisões que exigiam muito tempo, até décadas, para chegar à conclusão. E por quê? Porque nessa norma de 78, o que era previsto? Né? Era previsto ali que, então, o Vaticano faria uma análise daquela suposta aparição, daquela suposta visão, daquele suposto milagre eucarístico, daquela suposto milagre ali de uma imagem de Nossa Senhora que chora, ou que tem algum fenômeno ali, escorre alguma coisa, mel, água, qualquer coisa, óleo. E aí, então, a igreja teria que fazer uma profunda investigação sobre isso e, ao final, ela teria que dar uma sentença que seria no seguinte sentido: esse fenômeno é sobrenatural ou esse fenômeno não é sobrenatural. Então, essa era a decisão que a igreja teria que tomar a partir dessa norma de 78. Então, a igreja decidiria: esse fenômeno é sobrenatural, esse fenômeno não é sobrenatural. Bom, só que o que aconteceu? Aqui fala que começou a demorar demais isso. Porque, gente, pensa, é muito difícil uma declaração como essa. Mesmo porque nós não somos obrigados a acreditar em nenhuma revelação privada. E aqui é interessante fazer essa diferença. Existem as revelações privadas e as revelações públicas. Eu sei que pela palavra parece que o privado é quando aparece para uma pessoa específica e o público aparece para uma multidão. Não, não é isso. Né? Porque senão você pode se confundir. Então Fátima é uma revelação pública porque apareceu para muitas pessoas ali o milagre do sol. Não, não é isso. Revelação pública e privada é um termo técnico da igreja. A revelação pública é aquela que se deu até a morte do último apóstolo, que no caso foi São João, evangelista. Então, a partir do momento que São João morre, né, tudo que foi revelado por Nosso Senhor a esses apóstolos, isso é revelação pública. E essas revelações nós temos obrigação de aceitar. Como católicos, nós temos que acreditar. Então, todas essas revelações públicas. A partir da morte do último apóstolo, inicia então essa série de revelações privadas, que não importa se foi para uma pessoa, duas ou uma multidão, são consideradas revelações privadas. E nós não temos obrigação de acreditarmos em nenhuma delas. Por exemplo, nem em Fátima. Qual deve ser o espírito do católico quando ele escuta um dogma de fé, por exemplo? Para vocês entenderem, o dogma, ele faz parte da revelação pública. Aí você fala, Thaís, mas como que o dogma faz parte da revelação pública se, por exemplo, o dogma da Assunção de Maria foi em 1950 e você acabou de falar que a revelação pública acabou com a morte do último apóstolo? Aí a gente tem que entender dogma. Então eu vou dar uma pausa aqui para a gente entender o dogma. Eu sempre gosto de citar o mesmo exemplo, né? Eu acho isso muito claro. Imagina uma grande fazenda, um enorme pedaço de terra, em que o pai divide para seus 2 filhos, tá? Vou inventar aqui João e José. Então, o pai, ele morre e deixa uma fazenda gigantesca, dividida ao meio, para os seus 2 filhos, João e José. Então, o João e José combinam super bem. Então, essa grande fazenda que foi dividida em 2 partes, não tem nenhuma cerca ali no meio da divisão entre João e José.
Eles continuam vivendo ali tranquilamente, o João sabe até que ponto vai a parte dele, o José sabe até que ponto vai a parte dele, eles vivem pacificamente na grande fazenda ali do pai, que agora foi dividida em duas e tranquilo. Só que o tempo vai passando e aí o João e o José morrem e aí fica para os filhos do João e do José, que morrem, fica para os netos e para os bisnetos e para os tataranetos, até que chega uma hora que quem tá com esses dois terrenos são pessoas que já não são mais tão parentes assim, né? Pensa, o tataraneto do João e o tataraneto do José são primos, sei lá de que grau, né? Então, assim, são muito distantes, então eles já não têm mais tanto contato, não tem mais amizade. E aí, alguém aqui do lado, né, do terreno aqui do João, resolve construir uma casa e pega um pedaço aqui do terreno do José, né, que seria dos herdeiros do José, ali, dos tataranetos do José. E aí essa galera desse lado de cá vira e fala assim, opa, peraí, você tá pegando um pedaço aqui, essa terra é minha. Não, é minha, não, mas não tem cerca, papapá. E eles começam a discutir, e aí tem que ir contratar um engenheiro, agrônomo, que vai fazer o CAR lá, que é aquele mapeamento, e aí eles vão ver que deixou uma escritura e que nessa escritura já havia dividido certinho, só não tinha cerca. E aí ele vai lá e faz o documento, e aí a partir desse documento fica definido, não, realmente, olha, tá pegando um pedaço do outro, a sua construção tá passando um pouco para cá. E aí a partir dessa imensa discussão, que precisou até fazer esse mapa, tal, eles resolvem construir uma cerca. Isso assim, depois de 300 anos que essa fazenda tinha pertencido a João e José. Aí a pergunta é, só agora, 300 anos depois, que foi que construiu essa cerca, só agora esse terreno é oficialmente da família do João e esse terreno é oficialmente da família do José? Não, gente. Esse terreno sempre foi da família do João e dos seus herdeiros. Aqui sempre foi dos herdeiros da família do José, sempre foi. Só que até então nunca tinha tido nenhum problema. Eles viviam pacificamente mesmo sem essa cerca construída. Eles sabiam exatamente até onde eles podiam ir. A partir do momento que dá o primeiro problema e que alguém tenta ultrapassar o terreno do outro, é necessário então esse documento e que define, não, daqui para cá, né? Da latitude tal, altitude tal, daqui para cá é do João e daqui para cá é do José e constroem essa cerca. Então essa cerca, ela simplesmente, mesmo ela sendo feita 300 anos depois, ela simplesmente reafirmou algo que sempre foi. Gente, exatamente isso é o dogma. Então, quando em 1950, por exemplo, né, em 1800 e alguma coisa, 1884, se define o dogma da Assunção, se define o dogma da Imaculada. Gente, esses dogmas, eles não são algo assim, a partir de 1950, Nossa Senhora subiu ao céu. Não, gente, isso era uma verdade de fé que já estava contida na revelação pública, que é aquela que foi revelada até a morte do último apóstolo. Isso já estava contido na revelação pública, a igreja sempre acreditou naquilo, mas nunca tinha tido até então ninguém que tinha dito o contrário. E aí a partir do momento que chega um padre ou que chega um bispo e que tenta passar para o lado de cá e querer dizer, olha, Nossa Senhora não subiu ao céu, tal. E aí, a hora que chega alguém, né, que tenta passar pro lado de cá, pro lado do erro, e tenta falar algo contrário do que a igreja sempre acreditou, é necessário, então, um concílio que vai definir um dogma e, a partir daí, pá, fez a cerca. Então, o dogma, ele foi uma declaração de fé de algo que já estava presente na revelação pública. Então, a revelação pública, qual deve ser o movimento do católico diante de uma revelação pública? Então, alguém, imagina que eu acabei de me converter, alguém chega para mim e fala, olha, existe um dogma da igreja que diz que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Eu, como católica, o meu comportamento deve ser, eu creio. O dogma a gente tem que crer. Aí depois que eu digo eu creio, aí eu posso estudar,
para ver o sentido lógico disso, porque a gente sabe que na fé católica tudo tem um seu sentido lógico, tudo tem o seu porquê, e eu posso estudar, eu vou ler, sei lá, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, nas Glórias de Maria, que vai falar sobre isso e tal, enfim. E engraçado que Santo Afonso é de antes do dogma e ele já falava sobre isso, então faz todo sentido e tal. Então, aí você vai lendo e fala, cara, realmente isso faz sentido e tal. Mas primeiro foi aquele movimento, creio. E aí depois que eu já criei, tá, eu já acredito. Aí agora eu vou ler e vou ver os fundamentos disso. Esse é o nosso, deve ser o nosso mover diante de uma revelação pública. Agora, diante de uma revelação privada, né? E pode ser qualquer uma, tá, gente? Tanto, sei lá, Fátima, Lourdes, quanto de alguém aqui da minha cidade que diz ter visto Nossa Senhora. E diz ter recebido uma mensagem de Nossa Senhora. O meu movimento, ele é, antes de falar creio, peraí, isso faz sentido? Aí eu vou estudar. Aí eu vou estudar, por exemplo, Fátima. E aí eu leio a biografia dos 3 pastorinhos. E aí eu começo a ler sobre as mensagens que Nossa Senhora diz para os 3. E aí eu vejo a santidade desses meninos. E aí eu vejo o sentido dessa revelação. E aí eu vejo que tem notícias de jornal até maçom da época que noticiaram o milagre do sol, que foi visto por mais de 70 mil pessoas. E eu vou estudando aquilo, falando, caramba, isso aqui faz todo sentido do mundo. Creio. E aí eu acredito, né? Mas eu poderia não crer e ser católica do mesmo jeito, né? Porque a revelação privada, ela não obriga. E aí o que acontece? Agora a gente volta pro documento. Olha como era problemático esse documento de 78, que definia sobrenatural. Porque quando a igreja diz sobrenatural, é meio que como ela nos obrigando a aceitar aquilo. E tanto que, olha aqui, no passado, houve pareceres. Olha, por exemplo, ele cita alguns exemplos no próprio documento, né? Um decreto de um bispo de Grenoble, no dia 19 de setembro de 1851. Olha uma declaração que ele fez. Os fiéis são justificados em crer como indubitável e certo. Uma certa aparição lá. Indubitável e certo. Como assim? Então eu tenho que acreditar sem dúvida. Indubitável, sem dúvida. Poxa, então isso meio que deixa de ser uma revelação privada. Quase que passa a ser um dogma lá da revelação pública. Aí depois ele fala outro exemplo, né? O exemplo de um bispo da Sicília de 1953. Que diante de uma aparição lá, o parecer do bispo foi: não se pode colocar em dúvida a realidade das lacrimações de uma Nossa Senhora lá que chorava. Como assim não se pode colocar em dúvida, entende? Então, assim, essas declarações desses bispos meio que tornava obrigatório que o fiel aceitasse a autenticidade disso. Mas a revelação privada, em momento nenhum, nós somos obrigados. Então, a partir daí, foi vendo que não dava certo essa posição clara de sobrenatural, indubitavelmente, pronto, né? Então, e além disso, fala do tempo, né? Que levou muito tempo. E aí ele fala, né? De 1950 para cá, esse documento é de 2024, então em 74 anos, a igreja conseguiu solucionar 6 casos. Cara, já pensou isso? 6 casos. Imagina quantos casos foi aparecendo de pessoas de tudo quanto é lugar do mundo que dizia ter visões, que milagre eucarístico, que disse ter uma revelação de Nossa Senhora, que disse que Nossa Senhora tinha uma imagem que chorava, tinha uma imagem que saía óleo dela, enfim. Quantos casos foi aparecendo, e nesse meio tempo, em 74 anos, a igreja conseguiu resolver 6 casos. Porque é muito difícil, né? Você não tem instrumento suficiente para falar aquilo. Tem até um podcast que eu vi recentemente do Ítalo Marcilli, que ele fala sobre isso, ele é questionado sobre isso, né? O cara fala para ele, o entrevistador: mas e se alguém chega para você e fala: olha, Ítalo, eu tenho uma palavra de ciência para você, que você precisa se afastar de tal e tal pessoa porque ela tá te desejando mal e tal. E o Ítalo fala, olha, a minha atitude
seria assim, continuar fazendo exatamente o que eu estou fazendo. Porque ele fala, eu não tenho instrumento para verificar se aquela pessoa que me deu aquela palavra de ciência, se aquilo que ela recebeu foi uma mensagem de Deus, foi uma mensagem do demônio, ou foi uma coisa criada da cabeça dela. Ou seja, pensa, pode ter sido Deus que falou, pode ter sido o demônio que falou, ou pode ter sido uma coisa que veio da cabeça dela. Ou seja, você acreditar como certo aquilo, né? A pessoa chega e fala, tem uma revelação, uma palavra de ciência para você precisa se afastar de tal pessoa, porque tal pessoa, sei lá, fez uma macumba para você, enfim. A chance daquilo realmente ser uma mensagem de Deus e não do demônio, não da cabeça dela, é 1/3. Então, assim, você tá tomando uma atitude baseada em algo que tem 33,3% de chance de ser verdade e 66,6% de chance de ser uma furada. Ou você tá confiando na cabeça louca dela ou você tá confiando no próprio demônio. E tem 66% de chance de ser isso, né? Então, é muito complicado, né? Até o Ítalo fala, ele fala assim, isso pra mim é loteria. E ele fala assim, e pra mim isso seria superstição. E superstição é pecado. Ele ainda fala isso, né? Ele fala, eu acreditar nessa pessoa que tem 33% de chance apenas de ser realmente Deus que falou pra ela, isso seria uma loteria, seria uma superstição, e superstição é condenado pela igreja. Então, realmente, né? Como é complicado isso? A gente simplesmente acreditar e ter, porque realmente é muito difícil ter esse instrumento de verificação. Então a própria igreja reconheceu isso. Falou, meu Deus, né? É muito difícil isso. E aí ele cita aqui um problema grande que teve. Ele cita aqui um problema, o próprio documento cita, na década de 50, que foi o seguinte, um bispo declarou que o fenômeno não era sobrenatural. Aí, depois de alguns anos, a Congregação da Doutrina da Fé, em 74, a Congregação da Doutrina da Fé, lá no Vaticano, afirmou que não era sobrenatural. Depois, quando foi em 2002, o bispo reconheceu como sobrenatural, falou, não, gente, é sobrenatural sim. O bispo fez uma declaração pública de que era sobrenatural. Aí difundiu-se a devoção, porque pensa o bispo falar, gente, é sobrenatural sim. E aí começou então a ter peregrinações e tal. Quando foi em 2020, um novo bispo reafirmou que não era sobrenatural nada. E que era mentira da vidente. Então assim, gente, olha o prejuízo, olha a confusão na mente do povo. O povo vai, não é sobrenatural. Aí o povo tá proibido de ir. De repente chega outro bispo e fala, gente, é sobrenatural sim. Aí o povo vai, começa a rezar e devoção, papapá. Você já viu o povo, né? Então o povo vai e começa a ir excursão e tal, e peregrinação. De repente chega outro bispo e fala, não é sobrenatural. É tudo mentira da vidente e tá proibido de ir. Então, assim, gente, isso causa, assim, um problema pastoral mesmo, muito grande, né? E isso causa até para os mais fracos, os mais iniciantes, às vezes até desistem da fé. Às vezes fala, nossa, não, eu tava ali super confiante, de repente o bispo fala que não é sobrenatural e tal, né? Às vezes pode ser que a pessoa se afaste da igreja por conta disso, né? Então, a partir daí, a partir de tantos problemas, a igreja, então, a partir desse documento, né, de 2024, ela faz o seguinte, né? Ela divide essa sentença da igreja em 6 possibilidades. Então, existem agora, hoje, 6 possibilidades de conclusão que a igreja pode chegar. Então, chega um caso, né, de alguém que teve uma visão, que teve uma aparição e papapá, né? Aí, normalmente, né, como acontece? Alguém diz ter uma visão, aí essa pessoa espalha essa notícia, aí os vizinhos começam a ir, aí isso espalha, aí a paróquia inteira tá indo, aí a cidade toda tá indo, hoje em dia ainda com as redes sociais, aí alguém vai lá, posta no Instagram, posta isso, vai para as redes sociais, de repente a galera tá fazendo excursão para ir, isso, aí o bispo toma conhecimento, vê que o negócio tá indo longe demais, e aí ele pega e começa a analisar e encaminha isso pro dicastério, né, lá pro Vaticano. E aí, a conclusão que pode chegar, primeiro o bispo faz esse discernimento, né, e pode chegar a 6 decisões.
A primeira, e essas decisões são em ordem decrescente, vamos dizer assim, de confiabilidade, né? Então, a primeira é nada obsta. Aqui, na verdade, o documento tá todo em latim, mas eu não sei falar latim, então eu procurei a tradução e eu vou falar a tradução de cada uma, né? Que é nada obsta. Então, o que seria esse nada obsta, né? Então, a igreja vai, né? O bispo local vai, então teve uma aparição, as pessoas começaram a ir e tal. Então, ele vai analisar tudo. Primeiro, ele vai analisar o teor da revelação que Nossa Senhora deu. Aquilo tá de acordo com a doutrina da fé? Realmente? Ou não? Teve alguma coisa ali que a igreja ensina outra e de repente nessa visão Nossa Senhora disse outra totalmente diferente. Nossa Senhora diz que, sei lá, não tem ninguém no inferno, que o inferno não existe, sei lá. Aí você fala, opa, né? Aí você fala, essa revelação então tem um problema aqui. Então ele vai ver, o nada obsta, tá, não tem nenhum problema com a mensagem. Depois ele vai analisar o próprio vidente, ou seja, a pessoa que viu, a pessoa que recebeu a revelação. Essa pessoa é uma pessoa psicologicamente, psiquiatricamente sã. Essa pessoa é uma pessoa boa, uma pessoa que tem frutos, uma pessoa que tem uma vida espiritual séria, uma pessoa que... como que é a vida dessa pessoa? Ou ela é uma pessoa que comete coisas gravemente imorais? Como que é isso? Então ele vai ver a vida da pessoa, né? Pra ver se ela não tá mentindo. Ele tá ganhando dinheiro com isso? Ele tá fazendo isso para ganhar visualização nas redes sociais? Ou, né? E aí, se a igreja, então, ela dá essa sentença, né? Nada obsta, aqui até diz, né? Quando é dado esse nada obsta, que a igreja deve, até que o bispo deve encorajar o pessoal e incentivar e difundir essa visão, essa aparição, inclusive através de eventuais peregrinações a esse lugar sacro, né? Onde está tendo essa aparição, essa revelação. Então, esse é o nada obsta. Depois, por exemplo, né, eu estava vendo esses dias, né, 13 de maio, a comemoração em Fátima, eu contei, né, naquela procissão das velas, tinha mais ou menos que eu contei uns 24 bispos, né, lotado, e assim, padre, então, 100 padres, né? Então, é um lugar que realmente é difundido, os próprios bispos incentivam as pessoas a ir, os próprios bispos fazem peregrinações, incentivam a ir esse lugar sacro, né? Depois tem o segundo, que está em latim, mas a tradução é que se tenha diante dos olhos. Então é outro tipo de sentença que o bispo pode dar. Então, ainda que se reconheçam importantes sinais positivos, percebe-se alguns elementos de confusão e possíveis riscos que requerem por parte do bispo um atento discernimento e diálogo com os destinatários da experiência espiritual, os videntes. Se existirem escritos ou mensagens, poderia ser necessário um esclarecimento doutrinal. Então, tem sinais positivos, aquilo, mas tem algum coisinha, né? Ali de esclarecimento que precisa ser feito. Depois, o terceiro, só um detalhe, né? Sobre esse nada obsta, Medjugorje recebeu essa declaração de nada obsta em 2024. Então, Medjugorje recebeu esse, né? Depois, então, nada obsta que se tenha diante dos olhos. Aí o terceiro, cuidado, né? O cuidado revelam-se diversos ou significativos elementos críticos, mas ao mesmo tempo já existe uma ampla difusão do fenômeno. Então, o povo já está indo em massa. Uma presença de frutos espirituais. Então, está tendo frutos espirituais, pessoas estão se convertendo. Desaconselha-se uma proibição. Então, o bispo não deve proibir, porque está tendo frutos, existe uma ampla difusão, o povo está indo, mas existe algumas coisas críticas. Desaconselha-se a proibição, que poderia perturbar o povo de Deus. Em todo caso, o bispo diocesano é solicitado a não encorajar, a buscar expressões alternativas de devoção e, eventualmente, reorientar seu perfil espiritual e pastoral. Então, ele não deve proibir, mas ele não deve incentivar. E ele tem que dar uma catequese ali para o povo, né? Expressões alternativas de devoção. Então, gente, vamos
né? Às vezes está tendo ali uma aparição problemática, aí ele vai lá e faz uma excursão, sei lá, né? Aqui no caso do Brasil, para Nossa Senhora, para Aparecida do Norte, ou para algum outro santuário mariano, para o santuário da Mãe Rainha. Então, e vai ali tentando tirar o foco do pessoal daquele lugar que está um pouco problemático. Então, esse é o terceiro. Depois, o quarto, né? Sob mandato. Então, esse sob mandato, olha aqui. Os elementos críticos não estão ligados ao fenômeno, o qual é rico de elementos positivos, mas a pessoa do vidente ou a família. Então, aqui no sob mandato, a mensagem não tem nenhum erro de doutrina, mas o vidente, a pessoa, tem algum problema com isso, né? Utiliza-se a experiência espiritual para uma particular e indevida vantagem econômica, cometendo atos imorais, desenvolvendo uma vida pastoral paralela à igreja. Então, às vezes, o vidente fala, a gente não vai na paróquia não, vem aqui, Nossa Senhora tá pedindo para não ir mais na paróquia, vem só aqui. Então, assim, começa a ver que o problema é o vidente em si. Pode até ser que, de fato, Nossa Senhora esteve ali e o vidente está se aproximando, está se aproveitando da situação para ganhar dinheiro, tirar alguma vantagem, enfim. Então, esse é sob mandato. O problema é o vidente de alguma forma. Depois vem o quinto. Então, nada obsta que se tenha diante dos olhos, cuidado sob mandato. O quinto, proíba-se e impeça-se. Então, aqui, mesmo em presença de legítimos interesses e de alguns elementos positivos, os elementos críticos e os riscos são graves. Por isso, para evitar confusões e até mesmo escândalos que poderia causar dano à fé das pessoas simples, o dicastério pede ao bispo diocesano que declare publicamente que a adesão a esse fenômeno não é permitida. E ofereça uma catequese para ajudar a compreender as razões da decisão. Então, olha lá, né? No cuidado, olha, que é o terceiro, no cuidado, o bispo não é para proibir, mas não é também para aconselhar. Não é para incentivar. No submandato, o problema é a pessoa. Já nesse quinto, proíba-se, impeça-se, aí esse é publicamente para falar, galera, tá proibido isso aqui. Quando isso acontece, é porque é algo realmente, tá escrito, grave. Então, há algo grave com a doutrina. Ali a mensagem está algo que está muito fora do que a doutrina da igreja ensina. Ou um problema muito grave com o vidente, que está declaradamente mentindo, né? Então é um problema grave, ou com o vidente ou com a doutrina, mas é algo realmente grave. E por isso é necessário que o bispo... E nem importa aqui, você vê que nem importa se tem ido muita gente, se está dando frutos. Não, é para impedir. Né? Então, quando chega nesse ponto do bispo publicamente impedir, é porque... Olha para vocês verem como que tá o negócio, né? Tem o nada obsta, que tá tudo certo. Aí tem o que se tem diante dos olhos. Tem sinais positivos, mas tem alguns elementos de confusão. Talvez o vidente, ele realmente recebe mensagens de Nossa Senhora, mas na hora de transmitir, talvez ele põe alguma coisa dele ali naquela mensagem. Tá. Depois o cuidado. Aí já tem diversos elementos críticos. Diversos. Aí depois o submandato, aí o problema é o vidente, aí o proíba-se e impeça-se. Gente, já é algo grave. Porque se não fosse algo realmente grave, teria outras 1, 2, 3 possibilidades de sentença. Além do nada obsta, teria 3. Né? Se o problema fosse uma coisa leve, seria que se tenha diante dos olhos. Se o problema fosse um pouquinho mais grave, seria cuidado. Se o problema fosse a pessoa, seria o submandato. Então, se de fato houve uma proibição, é porque é algo realmente grave. Porque ele não faria isso à toa. Porque ele sabe, né, que para isso perturba o povo de Deus. Tanto que lá no cuidado ele fala, melhor não proibir, porque isso perturba demais o povo de Deus. Aqui você repare que ele nem está preocupando se vai perturbar o povo de Deus. Ele nem está preocupado com isso, porque é algo tão grave. Nossa, mas está indo muita gente, a devoção está muito grande. Olha, não importa, isso é grave. E por isso proibir e impedir. Então, para chegar nesse ponto é que realmente é algo grave. E depois vem a sexta e última
possibilidade de sentença que pode ser dada, que é a declaração de não sobrenaturalidade. Então, de fato, não é sobrenatural. Isso é quando fica evidente que, de fato, o vidente está mentindo. Às vezes ele mesmo confessa, não, gente, é uma mentira, eu inventei isso, né? Ou ele falsificou uma Nossa Senhora, ele colocou alguma química ali, e aí por conta dessa química sai óleo, ou sai mel, ou sai qualquer coisa, né? Então tem alguma química ali, então ali de fato é uma fraude, e aí a igreja pode dar esse, né, declaração de não sobrenaturalidade quando de fato é uma fraude. Então, aí você fala assim, tá, Thaís, mas isso aqui é para bispo. Isso aqui é o bispo que vai dar isso aqui é o dicasteiro da fé que vai dar isso, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu aqui que sou um leigo, né? O que isso diz para mim, né? Então, gente, primeiro, né? Sobre a obediência. Aqui no Catecismo tem o parágrafo 1899 que diz, né? Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Isso é muito forte. Quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. Então, gente, em primeiro lugar, obedecer. Então veio uma declaração dessa. Uma declaração de proibição, que é pública, né? Foi feita uma declaração pública de proibição de alguma devoção. Gente, é na hora. Veio a declaração, parou. Ah, Thaís, mas estava dando fruto. Parou. Porque repare que quando tá dando fruto e é um problema pequeno, a igreja não proíbe. Que é no caso aqui o cuidado. O cuidado, que é o terceiro, olha aqui, ó, está dando frutos espirituais. E aí ela fala, desaconselha-se a proibição. Só que aqui no caso, se ele chegou a proibir, mesmo dando frutos espirituais, mesmo perturbando o povo de Deus, é porque é algo realmente grave. Então, se diante de alguma devoção sua, alguma visão, alguma coisa, né? Alguma coisa que você tem a devoção, houve essa proibição pública, parou na hora. É obediência, né? Porque senão isso atrai sobre si a própria condenação. Então, primeira atitude nossa, obediência. E segunda atitude nossa, gente, prudência. Obediência e prudência, né? Então, assim, gente, a própria igreja, ela não vai dizer se é sobrenatural. Ela mesma não vai dizer, você pode ver, tem aqui o nada obsta que se tem diante dos olhos, cuidado sob mandato, proíba-se, impeça-se e não sobrenaturalidade. A igreja não vai dizer que é sobrenatural. Então, se nem a igreja vai dizer que não é sobrenatural, nem a igreja vai dizer que é sobrenatural, assim, quem somos nós para dizer que é? É muita ousadia nossa até, né? E soberba da nossa parte querer declarar algo sobrenatural. Né? Não, essa devoção é sobrenatural, sim. Não, isso aqui é real. Não, essa vida aí tá falando, então é verdade, sim. Ponto, acabou, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado com tudo, né, gente? E porque isso é uma coisa que sempre aparece. Isso, principalmente agora com as redes sociais, né? Sempre a gente recebe um vídeo no Facebook, no Instagram, no TikTok, né, no WhatsApp, algum vídeo de alguma nova devoção que está tendo, de alguma nova aparição, de uma mensagem nova de Nossa Senhora. Gente, antes de sair acreditando nisso e sendo devoto disso, né, tenha o zelo, né? Tenha zelo. Gente, vamos ficar com aquilo que é certo já, né? O que na igreja já foi ao longo dos anos, né? Aquilo já foi provado pelo tempo, né? Por exemplo, Fátima. Fátima é algo que foi provado pelo tempo, né? Olha, eu mesmo disse, né? Em Fátima, agora, esses dias, na festa de Nossa Senhora de Fátima, 22 bispos. Não sei se era 22, 24. 22 ou 24 bispos, mais de 20 bispos. Então, assim, algo que foi provado pelo tempo, algo que a igreja aprova, né? Então, assim, vamos ficar com aquilo que é firme, com aquilo que é confiável,
né? Vamos construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, tantos livros, né, de aparições, de visões. É lógico, não estou falando que a gente não pode ler esses livros, né? Então eu estou lendo aqui o livro do místico tal, que Nossa Senhora apareceu e deu tais revelações. Não estou falando que não pode ler esse livro, óbvio que não. Mas assim, lê com aquele caveat, né? Aquele cuidado, né? Atenção. Então eu vou ler sabendo que eu tenho que filtrar, é o que fala em Tessalonicenses. E São Paulo fala em Tessalonicenses e está aqui até citado, né? Que examinar tudo e ficar com o que é bom. Então, o que daquela aparição for bom, eu fico. O que não for, sai fora, né? Examinar tudo e ficar com o que é bom. Então, obediência, eu acho que isso que fica de lição pra gente. A questão da obediência, diante de uma publicidade dessa, de uma publicação dessa, de um bispo, e a prudência. Né, a prudência. E aí ele diz aqui, né, que uma das coisas que são analisadas para esse nada obsta ele vai analisar, deixa eu ver se eu acho, aqui ó, entre os critérios positivos, não deixe de julgar credibilidade, boa fama dos videntes, a ortodoxia da doutrina. Então a doutrina tem que estar ali 100% certa. Se tiver alguma coisa estranha, tá estranho. O caráter imprevisível do fenômeno, né? Ou seja, não é uma iniciativa do vidente, né? Foi uma coisa totalmente imprevisível. Frutos de vida cristã. Então tá dando frutos de conversão. Pessoas estão, vocações sacerdotais, vocações estão suscitando. Essa devoção está suscitando vocações sacerdotais para a vida religiosa, né? Testemunhos de caridade, não está tendo espírito de sectarismo, né? Não está tendo nenhuma divisão com a igreja local, não tem um erro ali, não está tendo busca evidente por lucro, poder ou fama, não tem nenhum ato gravemente imoral relacionado com aquilo, não tem nenhuma alteração psíquica ou tendência psicopática ou nenhum problema psiquiátrico com o vidente, né? Então isso tudo a gente tem que analisar. E eu digo isso, é importante a gente dizer isso porque talvez a pessoa acha que por ser católico ela tem a obrigação de acreditar naquilo e que se ela não acredita é falta de fé dela, né? Então chega alguém aqui para mim e fala: nossa, Thais, eu tive uma visão de Nossa Senhora e Nossa Senhora acabou de falar isso assim para mim e tal, né? E aí eu falo: gente, se eu não acredito, isso é falta de fé da minha parte. Gente, isso não é falta de fé. A própria igreja não sai acreditando em tudo. A própria igreja tem prudência, então não é a falta de fé você não acreditar em alguém que está tendo uma visão, em alguém que diz que recebeu uma inspiração divina para tal coisa, alguém que diz que recebeu uma palavra de ciência para a tua vida. Olha, o Espírito Santo veio aqui e me deu uma palavra de ciência assim, assim, assim da tua vida. Gente, é lógico que isso existe. Eu não estou falando que nada disso existe, que isso não existe, né? A primeira frase das normas aqui é: Deus está presente e age na história. Ele age mesmo na história. E ele usa de pessoas como instrumento, né? Ele usa. Mas assim, a gente, para acreditar nessas pessoas, a gente tem que ter um mínimo de filtro. Um mínimo de filtro, né? E prudência, né? Então, obediência e prudência, né? Então eu termino mais uma vez com essa frase: examinai tudo e ficar com o que é bom. Muito obrigada, espero que essa aula dê bons frutos aí e ajude você no discernimento também de todas essas devoções. Fique com Deus.